Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Ouse Saber, com Aine Regina Gonçalves da Silva. Toda terça-feira você pode acompanhar aqui no Nova Manhã Araçatuba uma reflexão proposta pela Aine, que além de professora é jornalista e faz parte de grupos de estudos da ANJ, a Associação Nacional de Jornais. Ela pega uma notícia que está em pauta na imprensa, desdobra, analisa e oferece o ponto de vista dela sobre o assunto. Hoje a Aine vai falar sobre mais um caso, pelo menos a partir de mais um caso escabroso, sobre aumento da violência nos seus mais diversos aspectos. Bom dia, Aine. Marcelo, Lilian, Jonathan e todos os ouvintes, bom dia, boa semana. Para nós. Vamos lá. Para nós. Mas poderíamos citar vários casos, mas o de ontem foi algo que parece que gostaria que não nos surpreendesse, mas não há como deixar de ficar estarrecido com a situação e com as imagens que foram expostas. E, gente, na semana passada eu falei, não, semana que vem o roteiro Brasil 2022 não vai ser tão surpreendente como essa semana. Vai melhorar, né? A gente acredita. E aí que parece vai que o roteirista falou, não, minha filha, eu tenho criatividade, no mau sentido, né? E trouxe aí mais um caso, ou vários, né? Dois casos ruins. Pois é, no domingo eu imaginei, nada pode ser pior do que uma família, do que uma esposa perder um companheiro, pai dos seus filhos, por um motivo tão banal. E aí, na segunda-feira, a hora que eu acordei e dei de cara com a notícia do médico que estuprou uma paciente durante o parto, eu imaginei, no Brasil, é possível cavar o fundo do poço. A frase nem é minha, é de um grande colega, jornalista, do Eduardo Martinez, e ele que diz, Aine, no Brasil a gente consegue cavar até o fundo do poço. E é verdade. Mas eu queria falar sobre isso, né? Sobre a banalização da violência, normalização da violência. Não é necessário nenhum estudo científico para que nós percebamos que a sociedade brasileira está mais violenta. E essa violência, ela é generalizada. Ela não está só em determinada classe, atingindo determinadas pessoas. Ela acontece de forma aleatória em todos os ambientes. E ela é praticada por todo tipo de pessoa, inclusive por quem se diz, e aí eu vou usar uma expressão, e não é uma ideologia, é uma expressão, tá? Até por quem se diz do bem e religioso. É preciso que entendamos que a sociedade necessita de freios, caso contrário, todos nós estamos em perigo. Então, vamos imaginar que cada um de nós vai comemorar o seu aniversário e escolha como temática aquilo que gosta. Um time de futebol, uma religião, uma escola de samba. E outra pessoa que não faz parte da família nem dos amigos, não foi convidado, se sinta no direito de adentrar a nossa festa para dizer que a nossa temática não é boa, que a melhor temática é a que ele deseja para a gente. E caso a gente não concorde, a nossa punição é a morte. Vamos imaginar, e agora eu vou pedir para os homens em especial, vou pedir para os homens que nos ouvem, que eles imaginem que a sua esposa, no melhor momento de vida do casal, que é o nascimento dos filhos, então que a sua esposa, completamente fragilizada, com dores, com preocupações, colocando uma vida no mundo, sofra uma violência obstétrica, um excesso de sedativo que pode causar problemas, e por causa desse excesso de sedativos, ela perca a noção e tenha o seu corpo abusado
por alguém que deveria estar ali cuidando dela, cuidando da saúde dela, cuidando para que após o parto ela tivesse condições de seguir com uma vida feliz. E não é o que vai acontecer. Essa mulher ciente do abuso e da violência que sofreu, a condição dela de entender isso é muito difícil. Então, quantas pessoas foram abusadas por esse estuprador? Quantos estupradores nós temos em posição de destaque na sociedade? Porque enquanto a ideia do estuprador era aquele homem marginal no beco, já assustava, agora que eu descubro que um médico pode ser estuprador, que uma pessoa religiosa pode ser estuprador, que uma pessoa, de novo, que tem posição social é um estuprador, eu entendo que habitar um corpo feminino é um risco em todos os momentos. Então, quem vai cuidar para que as pessoas possam comemorar os seus aniversários com a temática que desejarem? Quem vai cuidar para que uma mulher não sofra violências diárias, inclusive daqueles que deveriam preservar a sua vida? É a sociedade. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a sociedade vai possibilitar que a vida seja mais tranquila e mais feliz? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a sociedade é igual a uma criança. Ela reproduz aquilo que ela verifica. Se eu tenho violentadores, abusadores, pessoas que demonstram o seu grau de insanidade, e essas pessoas não são punidas nem rapidamente e nem exemplarmente, eu acabo permitindo que outros cidadãos pratiquem a mesma violência. Então, claro que eu tenho 1000 perguntas sobre o caso do médico. Como é que os outros profissionais, homens da sala, a 1 metro de distância, não perceberam o que estava acontecendo? Como é que apenas a equipe de enfermagem, capitaneada aí por mulheres, teve a iniciativa de filmar esse problema, porque sabia que se falasse isso talvez não se comprovasse, não fosse levado a sério, há um grau de hierarquia aí, que a sociedade também é sempre quem é mais poderoso, quem é mais rico, quem está no degrau acima da escala social que tem razão, quando na verdade não deveria ser assim que funciona. Mas eu sempre me pergunto como é que outras pessoas não perceberam esse tipo de violência estando a 1 metro do cidadão. Mas volto, muitas vezes na sociedade as pessoas estão expostas à violência e pensam, não é problema meu, eu não vou me meter, eu não posso me intrometer. Pode, deve, precisa se meter. Porque, como eu disse, se os exemplos persistirem, se essa impunidade persistir, se esse mal for banalizado, nem os freios que nós já temos, por exemplo, as leis, conseguirão cuidar de tantos criminosos. Precisamos de freios morais, precisamos de freios éticos, precisamos de freios religiosos, precisamos de freios legais. E é isso que a sociedade precisa ativar de uma forma urgente, porque não há mais tempo. Já não temos uma única pessoa, uma única camada, um único grupo. A violência, ela se alastrou de uma forma tão doentia na sociedade que todos nós corremos risco. Porque se alguém não gostar do meu time de futebol, porque se alguém não gostar da religião que eu professo, porque se alguém não gostar da roupa que eu visto, essa pessoa se sente no direito de me violentar. Então, a primeira coisa que nós precisamos é de exemplos positivos na sociedade. E aí a gente falha demais, né?
Porque os nossos piores exemplos estão nos mais altos postos da nossa sociedade. Os nossos piores exemplos estão tendo destaques diários, ainda que com maus exemplos, mas têm uma visão extremamente deturpada de que seriam exemplos positivos, ou porque falam mais grosso, ou porque gritam, ou porque ofendem. É o país que valoriza quem grita mais alto, quem expõe mais o poder, né? Sabe com quem você está falando, sabe que... Então, é isso que a gente precisa desconstruir. E quando eu falo nós, eu falo todo mundo. Não é a escola que precisa educar o cidadão. A escola também tem que educar o cidadão, mas a família precisa educar o cidadão. As igrejas precisam educar o cidadão. E quem é responsável pela lei precisa educar o cidadão. Penalizando, né? Eu digo sempre, colocando esse criminoso rapidamente pagando pelo crime que ele cometeu. Não existe crime maior ou menor, existe crime. E essas pessoas, se elas ficarem impunes, elas são maus exemplos para a sociedade. E eu falo isso em nível municipal, estadual e federal. Estamos todos atentos, estamos todos esperando o que vai acontecer, porque se nada acontecer, eu acabo tendo uma brecha, uma liberdade, a possibilidade de fazer também. Ah, mas é só um tráfico de influência. Ah, mas é só um uso indevido do dinheiro público. Ah, mas é só uma passada de mão. Ah, não, não é só. Tudo que é crime, pequeno, médio, grande, é crime. Por isso é que precisa ser rapidamente punido. Mas uma coisa que mais me chama a atenção ainda é que as duas pessoas dos casos envolvidos, tanto o criminoso que matou o aniversariante, como o médico estuprador, e aí eu já falo, né? Porque no jornalismo a gente tem todo um cuidado de dizer, olha, a pessoa é acusada de matar fulano, a pessoa é acusada de violentar fulana. Não, as imagens são muito claras. Então, falando do criminoso que matou o aniversariante e falando do criminoso que estuprou a mulher, o que mais me chama a atenção é quantas pessoas comuns não perceberam a capacidade do mal que estava embutida nessas pessoas e não fizeram nada para evitar os crimes. Então, o atirador que matou o aniversariante tinha um comportamento extremamente agressivo na sua vida de trabalho e na sua vida pública pelas redes sociais. E nenhum superior dele, verificando o comportamento dele, disse, olha, fulano, você já não tem mais habilidade para ter um posse de arma. Seu cognitivo está comprometido, a sua capacidade de discernimento está comprometida, você vai ficar sem essa arma. E da mesma maneira, esse médico não demonstrou este crime de abuso e violência sexual só esta vez. Esse aluno de medicina, esse médico recém-formado, ele tinha um histórico. Como é que ninguém viu? Como é que ninguém disse, olha, não dá para se formar em medicina porque você não tem humanidade? Não dá para trabalhar nesse hospital, porque nos 2 partos anteriores a gente já verificou um comportamento estranho. Sou médico da equipe e percebo que o meu colega médico deu uma dosagem a mais de anestesia para paciente. Eu falo, colega, por que essa mãe está desacordada e não acompanha o parto?
Então, é essa sinalização que essas pessoas dão todos os dias, em vários momentos, que precisa ser motivo de alerta para quem está no entorno, para quem está em volta. Porque esperar que ela cometa os crimes para só a justiça fazer o seu papel, a gente não está trabalhando aquilo que é prevenir. Prevenir. Vamos lembrar que estupradores têm distúrbios psiquiátricos. E ele não demonstrou isso só dessa vez. Ele tinha comportamentos que precisavam ser percebidos para que alguém pudesse dar um diploma para ele de curso superior. Vamos entender que o agente penal que tinha arma e que foi atirar no pai dentro da festa dele também já tinha expressado comportamentos violentos, ainda que fossem por palavras. Mas era preciso que a sociedade também tivesse alerta. Então a violência é responsabilidade de todos. A violência não é responsabilidade só da justiça. A gente precisa pensar em não permitir a violência. E para isso tem a família, a escola, a religião e as escolhas que fazemos para quem vai liderar os nossos grupos. E eu não falo só de política, eu falo de todos os grupos que nós pertencemos. Quem são os líderes da minha igreja, da minha agremiação de futebol, do meu clube de serviço, o líder da escola, da classe, meu representante de classe. Essas escolhas precisam ser escolhas de pessoas equilibradas, de pessoas decentes, de pessoas com um histórico positivo. Qualquer outro histórico não merece liderança. Pois é, Aine. Depois eu quero deixar inclusive uma sugestão para que a gente debata num outro momento, porque nosso tempo infelizmente acabou. Eu fico pensando aqui se isso sempre foi assim e apenas agora aparece porque nós temos condições técnicas e talvez estejamos mais conscientes do que é certo e que é errado, sem querer ser maniqueísta, e, enfim, já sendo, mas fico pensando que isso sempre existiu, pode ter sido ainda pior e a gente só se deu conta que deve falar e deve se manifestar agora. E acho importante que a Aine falou várias vezes, a lei precisa entrar em ação, porque senão mesmo com vídeos, mesmo com provas, as pessoas vão continuar fazendo, porque se não tem lei, né, vão continuar fazendo. E só para as mulheres que estão na sintonia, os homens também, existe a lei do acompanhante, tá, gente? Vamos falar assim, a lei do acompanhante, ela garante que os serviços de saúde do SUS, da rede própria e também conveniada, ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante durante todo o período de trabalho do parto, pós-parto também imediato. Então, vamos fazer valer os direitos, né? Ela Esse que é o problema. Acompanhada. Ela pediram para sair, acompanhada. Né? É que na hora que o bebê nasceu, ela recebeu, o bebê ia receber os primeiros. Esse marido foi encaminhado para a sala junto com o bebê, porque o que fica para os médicos lá com a parturiente é expelir a placenta e fazer. Então, assim, ele acompanhou o parto, ela estava acompanhada. É que a maldade do indivíduo, o ato criminoso do indivíduo, ele foi premeditado. Sim. Então, o grau de insanidade, e eu estou falando insanidade não porque eu acho que ele não... Não, ele tinha consciência, assim, os advogados, se alguém quiser pegar a causa dele, vão alegar que ele estava surtado, que ele toma medicamento, enfim, aquilo que a gente já sabe. Mas foi premeditado. Muito bom que as mulheres saibam que elas têm o direito ao acompanhante, mas no caso que a gente está discutindo, o indivíduo, o criminoso, ele aguardou o momento em que o marido deixou a sala para acompanhar a criança para poder cometer o crime. Ai, é demais. Aine, muito obrigado pela reflexão de hoje. Na semana que vem a gente te aguarda sempre, torcendo para que haja algo de bom para ser dito. Mas se tivermos que refletir
continuaremos nessa pegada. Muito obrigado por hoje, bom trabalho, bom dia. Grande abraço. Beijo, boa semana, Aine.